Segunda-feira, 30 de março de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, mais uma vez com todo mundo de casa, de quarentena. Temos aqui hoje o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, o general Santos Cruz, que comandou missões de paz no Haiti, no Congo, e foi ministro-chefe da Secretaria de Governo até junho de 2019. Obrigado pela presença, general. O time de hoje se completa com Mara Luque, Pedro Doria e Juliana Braga. Vamos falar do comportamento do presidente Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus, do governo paralelo que começa a se formar, de gente que insiste em brigar com os números e dos limites do liberalismo diante de uma situação atípica como a que estamos vivendo. Não pira na quarentena, fique em casa se puder e vem com a gente que o Segunda Chamada está começando. O Ministério da Saúde, a comunidade científica, autoridades italianas, arrependidas do descaso inicial com a Covid-19, Donald Trump, todo mundo concorda em uma recomendação: fique em casa. Já Jair Bolsonaro, roda a VT, Bia. Isso foi no Distrito Federal. O discurso do presidente é aquele que a gente já conhece, né? O Brasil não pode parar, só precisa isolar os idosos, é uma gripezinha. Depois de fazer um passeio por cidades do Distrito Federal, o presidente falou em acabar com o isolamento por decreto. O Twitter apagou no domingo à tarde 2 tweets desse tour pró-coronavírus do Bolsonaro. A rede social tem excluído conteúdo que vá contra informações de saúde pública e que possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir Covid-19. Já seria ruim se fosse só ele batendo perna por aí, mas é pior. O governo federal lançou e depois disse que não lançou uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar. Foi que incentivou ideias como a quarentena é um exagero, a situação não é tão séria assim. O resultado, carreatas em algumas cidades a favor do ponto de vista de Jair Bolsonaro. General, se o senhor estivesse no governo ainda, qual seria seu conselho para o presidente hoje? Bem, eu não estou no governo, não vou trabalhar com hipótese, mas o que eu acho é o seguinte, é que o Ministério da Saúde tem se mostrado competente nesse assunto desde o início. E existe protocolo, existem recomendações, e essas recomendações, elas acho que devem ser seguidas por todos, independente da posição da pessoa, né, da posição que ela ocupa no governo, na sociedade, né? Então, a minha observação é que todos devem seguir o protocolo e as recomendações estabelecidas pelo próprio governo. O Ministério da Saúde é o próprio governo, né? Então, quando o governo faz algumas recomendações, e ele fez isso de maneira oportuna, lá no início, nós não tivemos esse problema de atraso, no caso aí, parece que Estados Unidos e Itália se atrasaram um pouquinho, às vezes, no início das medidas. Nós fomos oportunos nessa recomendação, o governo foi oportuno, através do Ministério da Saúde, e então o próprio governo, como pessoa física ou na parte institucional, ele precisa seguir a recomendação dele mesmo, que é o Ministério da Saúde. Essa é a minha observação. Ou seja, isolamento social, ficar em casa em quarentena, não dar voltinha na Ceilândia nem Taguatinga. Não é só para o presidente, eu não estou querendo particularizar a situação do presidente, porque aí vai entrar na questão da personalidade, do comportamento individual, né? Mas eu não estou querendo particularizar, mas sem dúvida nenhuma o Ministério da Saúde fez uma recomendação, e isso é sério, né? Quando você não segue, e ainda mais quando você tem uma autoridade emblemática, né? Ela não segue aquela recomendação, ela transmite uma insegurança muito grande para a população. A população, ela assiste o jornal, ela acompanha na mídia, todos nós, na expectativa de uma orientação segura, né? Mesmo que às vezes o governo não tenha todas as informações, tudo, você tem que navegar meio na neblina, né? Às vezes o barco tem que navegar um pouquinho na escuridão, mas a direção tem que ser firme, a direção tem que ser segura, né? Essa segurança para a sociedade é fundamental.
a discrepância de comportamento entre recomendações e comportamentos, principalmente se for de autoridade, que tem o aspecto do exemplo, né? Traz insegurança para a sociedade. Pedro, o general está falando aí que o ideal seria seguir sempre os conselhos do Ministério da Saúde. Mas como é que está a relação hoje do presidente Bolsonaro com o Ministério da Saúde? Pois é, Tavares, a situação está confusa nesse momento. O que está acontecendo? Vamos tentar relembrar as últimas semanas. Até a semana passada, até antes da semana passada, o ministro Luiz Henrique Mandetta vinha muito firme, muito claro, olha, é isolamento, todo mundo fica em casa e tudo mais. Houve uma chamada de atenção, no domingo passado, não ontem, mas no domingo anterior, no domingo passado, uma conversa do Carlos Bolsonaro, do Filho 02, com o Mandetta, em que ele deu uma prensa no Mandetta, e o Mandetta passou a última semana parecendo menos claro, parecendo menos incisivo, fazendo ponderações, quase alinhando, não chegando completamente a alinhar com o discurso do presidente da República, mas quase alinhando. Aí no sábado ele deu uma coletiva em que ele mudou novamente o tom e voltou à rigidez. Olha, não, é preciso fazer isolamento social, Isolamento social aqui eu estou dizendo ficar dentro de casa, no sentido que os americanos usam para a expressão, né? Ficar em casa, o que nós estamos chamando aqui de quarentena. O Mandetta, inclusive, fez um comentário. Essa turma que está por aí fazendo carreata é justamente a turma que vai pegar primeiro, que vai pegar com mais frequência, o que é verdade. Agora, aí a gente tem que ver que não é... Existe uma irritação, isso são as notícias de bastidores. O Thales Faria, que é colunista do UOL, um veteraníssimo jornalista de política, ele faz uma leitura hoje dessa relação do Bolsonaro com o DEM, que é o partido do Mandetta. Mandetta é um político extremamente ligado ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Os dois são médicos, os dois vieram da mesma escola de medicina. O Mandetta é apenas um pouquinho mais novo do que o Caiado. A Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, também é do DEM. E, evidentemente, existe o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni é o ministro... um dos políticos que mais cedo se juntou ao Bolsonaro na campanha eleitoral dele, quando ainda ele era desacreditado. Agora, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, que é o presidente nacional do DEM, tem batido muito duro no Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também do DEM, tem batido muito duro no Bolsonaro. Caiado, a gente não pode esquecer, além de ser médico, além de ser governador de Goiás, foi o comandante em chefe da UDR, da União Democrática Ruralista, durante muito tempo. Ele fala pelos grandes produtores agrícolas do país. A Tereza Cristina, extremamente ligada a ele, ligada ao mesmo grupo do Mandetta. Existe uma irritação do presidente com essa turma. Ao mesmo tempo, o presidente está numa situação muito delicada, que é botar o Mandetta para fora, bater muito de frente com o Caiado, é enfrentar a turma do agribusiness. E a turma do agribusiness faz, desde o início, parte da base dele. Quer dizer, o Bolsonaro, enquanto por um lado está sendo pressionado por uma turma de bolsa de valores para abrir a quarentena, por outro você tem esses políticos ligados ao ruralismo, ligados ali ao grande centro-oeste, às grandes plantações de soja e tudo mais, dizendo, não, pera um instantinho, não dá, a gente tem que fazer quarentena e tudo mais. O grande mistério dessa semana é o seguinte, o que os bastidores estão dizendo é que o Mandetta, talvez sem citar a presidente da República pessoalmente, o Mandetta vai insistir na quarentena ao longo dos próximos dias. Ele tem feito diariamente uma coletiva à imprensa, e a gente vai ter que ver, das últimas vezes, ele fala, aí se levanta e vai embora sem que nenhum jornalista faça pergunta, e assim ele consegue escapar de poder falar a respeito do presidente da República. Mas a gente está vendo aí uma situação em que eu entendo a diplomacia do comentário do general. Agora, o presidente está falando uma coisa e o Ministério da Saúde está falando uma coisa muito diferente. Eu concordo, ambos são o governo federal, mas o chefe é o presidente da República. E aí que eu queria entrar, Pedro, porque eu quero saber da Mara, que não falou nada até agora, e da Ju também, que está lá.
lá dentro do olho do furacão, que é o seguinte: o Bolsonaro, com esse comportamento dele, que parece mais uma cruzada contra... Não é só uma cruzada contra o enclausuramento, contra a quarentena, contra a esquerda, contra sei lá o quê, mas nesse movimento dele tem surgido governos paralelos, né? A gente tem visto aí que aparece o Ministério da Saúde, os governadores, Congresso Nacional, todo mundo se mexe diante da crise. Até o Mourão mesmo, que o Pedro falou aí, que concorda com Jair Bolsonaro, diz que o país não pode parar, mas criticou a falta de liderança do próprio governo federal nesse momento de crise. Para vocês duas, Mara e Ju, o Bolsonaro corre o risco de ser emparedado? Tabet, o comportamento do presidente no episódio agora da crise e da pandemia, na verdade, ele atinge o ápice de uma coisa que é o comportamento dele. Uma fonte minha da Receita diz, muito diplomática, desse comportamento errático do presidente. Ele se comporta assim. Agora atingiu ali o máximo, porque estamos numa crise, e esse embate com o governo paralelo, né, que começa a se formar. Isso começou um pouco na aprovação das reformas o ano passado. Você viu o presidente da Câmara ganhando protagonismo. Agora eu queria saber do general, uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade. O senhor foi instrutor dele, o senhor conhece o presidente melhor do que todos nós, melhor do que muita gente. O senhor acreditava... O senhor conheceu o inquérito militar, o senhor foi instrutor dele na academia, enfim, o senhor sabe exatamente quem é o capitão Bolsonaro. O senhor acreditava que ao entrar no governo, ao virar presidente, ele mudaria de comportamento? Bem, em primeiro lugar, eu não fui instrutor, não. Eu me formei em 1974 e ele em 1977, então teve uma coincidência de um ano como cadete, né? Mas nunca tive relacionamento naquela época, porque eu estava no 4º ano, já no último ano, ele era 1º ano, então não conhecia a vida acadêmica. A gente se encontrou posteriormente na parte esportiva, né? No esporte, na equipe esportiva. Foi aí que a gente teve um pouco de amizade, se conheceu. Então o senhor também tem o histórico de atleta, é isso? Também, por muito tempo. Então, não tenho conhecimento do inquérito que você falou, também nunca me interessei por esse inquérito, né? E o presidente Bolsonaro saiu do Exército como capitão. De lá até aqui foram 28 anos, né? 30 anos, aproximadamente. Mais ou menos 29, 30, acho. E aonde ele desenvolveu atividade na área parlamentar, na área do legislativo, estadual, etc. Então, que é completamente diferente de uma função executiva. Normalmente, você não tem a responsabilidade da execução daquilo que você fala, você discute, você comparece, você usa a tribuna, você dá opinião, você discute com alguém, mas as coisas elas não têm consequências de execução. Quando você é completamente diferente da vida de uma pessoa, né, que não está nessa área legislativa, que qualquer pessoa tem responsabilidade direta naquilo que ela pensa e diz hoje, e vai ser executada, vai ter uma consequência imediata. Já no campo como deputado, você não tem essa consequência. Só que agora não, agora é poder executivo. Agora, poder executivo, tudo que você fizer vai ter consequência e muita consequência. Então, são áreas completamente distintas. Então, eu não posso comparar aquela vida, vamos dizer assim, romântica, bacana, da época de que você é novo em equipe desportiva, com a responsabilidade que tem hoje, né? A responsabilidade de hoje é uma responsabilidade executiva extrema. Então o senhor esperava uma mudança de comportamento, porque assim, o senhor disse que não conheceu o inquérito militar, mas o Exército conhece bem, quem é o capitão, porque esse inquérito, enfim, traz detalhes da personalidade dele. O senhor não conversa o senhor tem interlocutores no Exército, o senhor é do Exército, quer dizer, o Exército
quando o senhor aceita ir para o governo, então o senhor imaginava uma mudança de comportamento ou havia uma expectativa do Exército de que o senhor estando lá haveria um controle melhor desse comportamento do presidente? Não, de jeito nenhum. Não existia essa ideia institucional da minha participação ou da participação de qualquer militar da reserva. No início do governo se falava muito que os militares, inclusive o senhor, inclusive o general Heleno, poderiam ajudar a acalmar esse espírito errático que o Tabet mencionou aí do presidente Jair Bolsonaro. E o que eu tenho ouvido aqui em Brasília, e aí isso é inclusive de fontes militares da ativa, inclusive, é de que esse comportamento errático do presidente, ele pode acabar em um dado momento virando vítima do próprio comportamento, porque já há um isolamento hoje com relação às recomendações que ele tem feito, ele é desautorizado por ministros, ele tem sido, até o vice-presidente Hamilton Mourão fala no sentido contrário do que ele tem dito. Além disso, a gente vê o Congresso se articulando sem o presidente da República, se articulando inclusive com o judiciário, com governadores. Então, assim, no início do governo tinha essa expectativa assim, de que os militares poderiam trazer um pouco mais de serenidade para esse espírito tão intempestivo do capitão Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, não existe relação institucional com o meu comportamento, com a minha participação ou com a participação de qualquer general da reserva. O Exército, como instituição, né, ele tem um comandante, tem uma estrutura hierárquica muito boa, muito sólida, né? As lideranças dentro do Exército, em todos os níveis, desde lá de cabo, de sargento, tenente, capitão, coronel, generais, ela é muito bem feita, é uma estrutura muito boa, ele é bem dirigido, são pessoas capazes, todos são escolhidos ali entre os melhores do grupo dele. Então, isso é uma instituição, né? E tem, no meu caso, por exemplo, a minha participação, a responsabilidade era minha pessoalmente, eu não estava representando uma instituição. Outra coisa, que a responsabilidade é uma coisa individual, né? E a assessoria tem que ser honesta, né? Você assessora de maneira honesta, você diz aquilo que você precisa dizer, acha que deve dizer, claro que com educação, porque se você não disser a verdade para a autoridade vai estar em risco. Toda vez que o assessor se omitir ou que não falar a verdade para a autoridade, ele vai colocar a autoridade em risco, né? Agora, o fim do filme é que a autoridade aceita se quiser também, né? A responsabilidade é dele. A gente está tendo um problema de liderança, nesse caso aqui do coronavírus, né? Porque quando apareceu isso daí, é uma coisa óbvia que a liderança é fundamental para unir o país, unir todos os setores para combater esse coronavírus. O Brasil teve a oportunidade de assistir o que aconteceu na China, o que estava acontecendo ainda está na Itália, na Espanha, em outros países. Ele teve a oportunidade de ver isso aí, porque aqui começou um pouquinho depois. Então, é uma coisa óbvia que o que resolve isso é a união nacional. Você tem que estar acima de partido político, acima de ideologia, né, para unir todo mundo, unir empresariado, unir legislativo, executivo, judiciário, empresários, né? Você tem que ter uma liderança nisso aí, acima da parte partidária. Não, e nós fizemos o contrário, agora nós caímos numa politização aí que também não ajuda em nada. Então, o problema principal é um problema de liderança, né? Que o líder, bom, na hora da crise, a responsabilidade está comigo e nós vamos nessa direção aqui. Para isso, ele tem ministros bons, está aí o ministro Mandetta, né? Outros ministros de outras áreas aí muito bons, que você pode consultar, pode se aconselhar, né? E, inclusive, eu acredito que existem algumas janelas ali de oportunidade até para a área econômica, mas tem que haver paz, tranquilidade, né? Tem que transmitir segurança. O que você não pode é ter uma orientação e depois faz tudo contrário à orientação.
Aí não dá. Deixa eu só emendar aqui uma pergunta para o general. General, assim, a Ju está lá em Brasília conversando com muitos militares, até da ativa, como ela falou. E o senhor está aí falando, e eu concordo com o que o senhor disse, que falta uma questão de liderança. Há ministros bons, há ministros péssimos, todos nós sabemos disso. E a gente está num momento, vivendo uma pandemia global, o país está perdido, e a gente ouve muito falar nessa coisa da intervenção dos militares que estão no governo de algum jeito. Por exemplo, nas manifestações pró-Bolsonaro recentemente, tinha muita gente com uma faixa lá escrita AI-5. General, existe a possibilidade de golpe? Eu acho que não. Eu acho que não. O Brasil... O senhor acha que não? Eu acho que não. Eu acho que... Mas o senhor acha, o seguinte, ou o senhor diz que não haverá? Não, para mim não vai haver. Para mim, o que acontece é o seguinte, olha, por que tem toda essa... Quem é que tem que executar toda essa proteção social, nesse caso desse coronavírus? Os prefeitos, os governadores, né? O governo dá a orientação. E tem uma parte do sistema que é do governo, do sistema de saúde, uma série de coisas. Mas os governadores, os prefeitos são aqueles que estão diretamente envolvidos, né? Então, isso aí tinha que ser unido desde o início. Você falou, em governo paralelo. Não é bem governo paralelo. É quando você tem uma deficiência de liderança, acaba acontecendo tudo isso daí. E outra coisa, não pode politizar e continuar na briga política no meio de uma situação onde a população precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa de segurança, né? Precisa de proteção. Né? Não pode ficar brigando todo dia, né? E aí entram esses grupos ideológicos radicais, com ataques pessoais a outra, a governadora, a prefeito, seja político, seja lá quem for. Isso aí não ajuda em nada. Então, o que você tem é que limpar esse processo todo, né? Só que é difícil você voltar lá no ponto inicial. Essa paz, essa tranquilidade, essa união, ela teria que ter acontecido lá no início. Agora, ainda dá para reajustar? Dá, mas você tem que reconhecer o que está errado. Então, eu vejo que não tem essa... Você por teimosia, você pode levar a algumas dificuldades institucionais, né, sem dúvida nenhuma, por falta de bom comportamento, de interpretação, etc. Agora, golpe, o Brasil, eu acho que já passou dessa fase e não tem sentido, né? Você tem um país hoje estruturado, apesar de todo esse tumulto criado, é um grupo pequeno ideológico que fica acusando todo mundo de tudo, gasta mais tempo com acusação, atrapalha mais o governo do que ajuda. O governo está sendo atrapalhado por um grupo de maluco. Não? O senhor está falando do gabinete do ódio, general? Desculpa interromper. Eu não sei nem que nome tem, né? Não sei nem. Mas é a turma que está lá no Palácio administrando redes sociais, é essa turma. Não estou dizendo exatamente essa turma, porque não é só de pessoas que talvez estejam lá. É um pouquinho mais amplo, né? Quem é o líder dessa turma, general? É o próprio presidente? Não tenho ideia, não. Só sei do seguinte, né? Eu não vou falar aqui de coisas levianas ou do que eu acho, né? Claro que eu acho algumas coisas, mas tem coisas que a gente tem que ter comprovação para tornar público, né? Agora, esse pessoal atrapalha mais do que ajuda. Quando você pega um presidente que tem essa característica e você ainda toca mais lenha na fogueira, né? Então, esse pessoal não ajuda, está atrapalhando, está sendo extremamente atrapalhado por esse pessoal, né? Que não tem equilíbrio, né? Não tem equilíbrio, que se dedica o dia inteiro só a criar coisa falsa, a atacar os outros, né? No meio de uma crise onde a gente precisa de tranquilidade. Esse isolamento do presidente Jair Bolsonaro, o fato dele estar cada vez mais alijado, inclusive, de decisões que estão sendo tomadas com relação ao coronavírus, não podem chegar numa instituição, uma situação tal
de que ele se inviabilize, que sua governabilidade se inviabilize, porque esses processos são processos lentos. A própria ex-presidente Dilma Rousseff foi dessa maneira. Ela não foi impeachmentada do dia para a noite, foi um processo longo até se chegar à conclusão de que ela não tinha condições de governar. E esse não pode ser o início de um processo de isolamento do presidente Jair Bolsonaro, que não seja por golpe, mas mesmo por vias democráticas, de afastamento dele do poder? É aquilo que eu falei. Se você não tem um comportamento coerente, se você não atende a expectativa, se você deixa os grupos extremistas se confrontarem no meio de uma crise, né, você corre o risco de ter problemas institucionais, né? E você falou de isolamento, de governo paralelo e tal. Eu acho que tudo isso é reflexo de uma falta de uma orientação segura. Você tem um presidente com legitimidade. Foi eleito, pronto, tá? Tem legitimidade. Você tem um Congresso com legitimidade também, todo mundo eleito. Tá? Governo pode ter erro, pode ter acerto. Congresso pode ter gente boa e uns que não são tão capazes como os outros, etc, etc. Todo tipo de gente, porque são mais de 500. Então, isso é normal. Agora, o que você não pode é transformar isso daí num inferno de uma briga constante. Uma sociedade, para cruzar tudo isso, ela precisa de paz. Inclusive, essa preocupação econômica, ela é válida? Ela é válida. Tem algumas opções? Eu acho que tem. Por que não está encontrando as opções? Por falta de coordenação. Porque se você sentar Mandetta, Paulo Guedes e outros ali, Minas Energia, etc, etc, você vai discutir, você pode dar mais uma expectativa para a sociedade de quando que as atividades vão recomeçar, quais as dificuldades que a gente vai ter. Você pode fazer uma previsão, por exemplo, da sequência de atividades que vão recomeçar. Tem atividades que talvez você possa discutir a frequência de público para aliviar a transmissão. Tudo isso você pode discutir em nível ministerial. Agora, nós estamos fazendo o quê? Às vezes tem bate-boca público, não pode ter bate-boca público. Assistimos aí um bate-boca público, né? Então, tem que ter equilíbrio, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que e procurar saídas sem essa confusão que está sendo criada. Se tem alguma coisa que a gente não tem nesse governo aí, é calma e tranquilidade. Pedro, você quer falar alguma coisa? Pois é, eu queria... Tem um ponto aí que eu acho que é importante a gente precisa conversar sobre impeachment. A Ju estava conversando sobre a possibilidade de impeachment. Eu não consigo enxergar a possibilidade de impeachment no momento pelo seguinte: gente, impeachment é um esforço político imenso. Nos 2 impeachments que nós vivemos, tanto com Fernando Collor quanto a ex-presidente Dilma Rousseff, aquilo é o Congresso Nacional parar por 8 meses. A gente não tem espaço para que o Congresso passe 8 meses, neste momento, conversando sobre o impeachment de um presidente da República. No momento, a gente está no meio de uma pandemia mundial que é a maior coisa que aconteceu no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Talvez seja menor que a Segunda Guerra, será menor que a Segunda Guerra. Mas nada aconteceu no mundo, no sentido de o mundo inteiro parar, desde a Segunda Guerra Mundial. Esse é o tamanho da gravidade do que a gente está vivendo. Não existe o espaço para haver esse esforço político de impeachment nesse momento. A Maria Cristina Fernandes, ex-editora de Política do Valor, que é a colunista de política do jornal, ela fez uma coluna na semana passada que circulou muito, que causou muito impacto, em que ela fala sobre um grupo de generais, tanto da ativa quanto da reserva, que estão no Palácio. Ela não cita, evidentemente, o nome de nenhum deles, mas deixa claro que conversou com pelo menos 2, em que eles falam de como é que se faz uma negociação para que o presidente Jair Bolsonaro renuncie. E ali no início dessa especulação, dessa conversa sobre como é que se convence Jair Bolsonaro a renunciar, estaria a negociação de algum tipo de
garantia de que não haveria processo contra nem ele, nem os filhos, o que tem inúmeros problemas constitucionais. Teria que ser aprovado no Congresso algum tipo de instituto como o americano do perdão presidencial, de forma que o vice-presidente Hamilton Mourão, assumindo a presidência, teria que dar perdão para os 3 para qualquer caso que venha acontecer. Foi exatamente isso que aconteceu com Nixon depois de Watergate. O Gerald Ford assumiu a presidência e imediatamente perdoou o Nixon. Olha, você não vai ser processado por absolutamente nada relacionado ao Watergate. O problema é o seguinte, para passar uma coisa dessas no Congresso, o PT vai ter as condições dele. Eu quero perdão para os meus. Agora o PT vai querer ter as condições dele. Quer dizer, não parece ser também uma coisa muito factível. Não existe um caminho legal ou um caminho político que a sociedade toleraria. A gente está numa situação aqui que é uma situação de cheque. Não existe cenário de impeachment. E renúncia, convencer o presidente a renunciar, não parece uma coisa clara. Agora, isso tudo, não vamos esquecer, a gente está numa situação em que Bolsonaro se pôs numa situação que é uma situação de cheque e de isolamento mundial. No domingo, ontem, o presidente americano Donald Trump, pela primeira vez, chegou na televisão, ele foi convencido pelo Anthony Fauci, que é o responsável por epidemiologia dentro dos Estados Unidos, há décadas. Ele foi convencido, olha aqui, o Fauci chegou para ele, olha, nas condições atuais vão morrer algo entre 100 e 200 mil americanos, nas condições de isolamento atual. Se a gente abrir na Páscoa, como o Trump estava falando, vai ser muito maior. Aí o Trump tomou um susto e ontem ele já falou, não, gente, quarentena é pelo menos até o final de abril, e depois a gente vai ter que voltar a avaliar isso. Quer dizer, nem Donald Trump está sustentando mais o discurso que o Bolsonaro fez. Aquilo que aconteceu com o Twitter, de apagar posts do Bolsonaro, o Twitter só tinha feito apagar post de presidente da República por desinformação uma única vez antes, com Nicolás Maduro da Venezuela. Esse é o ponto que nós estamos. Politicamente, eu não sei como é que é a solução, não, porque eu não enxergo. Mas olha, existem alternativas sendo discutidas no Congresso, sim, e não com relação a impeachment, como você falou, porque mais do que ser um processo longo, é um processo longo no qual o desgaste do presidente Jair Bolsonaro, que, como o general falou, foi eleito, está legitimado, ele tem legitimidade para estar nesse cargo. É um processo que é longo e que esse desgaste precisa durar esses 8 meses num Congresso que está paralisado. Então, a discussão que a gente tem ouvido, semana passada a gente teve acesso, né, Mara, a um parecer produzido pela própria pela própria Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, que fala sobre a possibilidade de afastamento por insanidade mental. E aí, quais são os detalhes disso daí? Primeiro, que também não é uma coisa simples, não é um negócio que está amadurecido no Congresso Nacional, não seria para ontem. Mas a questão da insanidade mental prevê o seguinte, ela pode ser temporária. Também tem toda uma questão jurídica envolvida, não é uma legislação específica, precisaria se fazer uma analogia com relação ao Código de Processo Civil, mas haveria uma brecha que começa a ser discutida no Congresso Nacional diante dessa constatação de que o impeachment é uma situação muito complicada, de que o presidente não tem o perfil de quem está disposto a renunciar e de que há uma situação de falta de liderança, de informações conflitantes que podem colocar, sim, a população em risco. Como eu falei, não é um negócio que está amadurecido, não é um negócio que está fechado, mas é uma coisa que começa a ser discutida no Congresso diante dessa questão que a gente está vendo hoje. Informações distorcidas, desencontradas e um presidente que não acata as autoridades dos seus próprios ministros. Essa questão toda do governo paralelo, desse isolamento do presidente Jair Bolsonaro, é como eu falei, é uma construção lenta. Isso começa a ser feito aos poucos. Então, esse próprio isolamento que está sendo patrocinado pelo Congresso Nacional, e eu acredito que intencionalmente mesmo, começa a construir esse cenário para que esse tipo de coisa comece a ser discutida e ser justificada para a população. Então, de fato, cenário para impeachment hoje a gente não tem, e eu não imagino isso num cenário próximo, principalmente porque o Congresso está funcionando por votação remota. Isso não é um processo simples. Mas há uma preocupação que está sendo discutida abertamente entre as lideranças que a gente tem hoje tocando esse processo. Foi uma consulta que foi feita no ano passado pelo deputado Calheiro e
foi feito ano passado, estava lá quieta, enfim. Agora ela volta para o Congresso para ser discutida. O Congresso voltou a ser discutido. E a outra coisa que começa a ganhar força, o ex-presidente Michel Temer esteve com a gente aqui, falou, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou também, é a possibilidade de um parlamentarismo, enfim, de fazer um referendo e para colocar um parlamentarismo em pauta. O presidente da Câmara, inclusive, disse que havia um trabalho do Congresso para melhorar ainda mais a imagem, melhorar a imagem do Congresso para que pudesse passar esse referendo do parlamentarismo. Ou seja, essas discussões já estão acontecendo. General, o senhor tem conversado sobre isso com os seus interlocutores, possibilidade de parlamentarismo, incapacidade do presidente, insanidade mental? O senhor conversa com o general Mourão? Não tenho conversado com ninguém sobre isso, não. Depois que saí do governo, praticamente, eu não mantive mais contato, né, sobre esses detalhes aí com ninguém que está na área governamental. Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil é presidencialista. O brasileiro gosta do presidencialismo, está acostumado, o parlamentarismo ele funciona muito bem para alguns locais, mas não é o caso no Brasil. Agora, o problema problema do Twitter aí é lastimável, né? Lastimável, porque a mensagem que é mandada por uma autoridade desse nível é uma mensagem que tem impacto, é uma mensagem que tem que ser construtiva, né? Então, quando chega num ponto da própria empresa de retirar aquilo porque contraria a orientação governamental, é uma coisa lastimável. Quanto maior a crise, mais tranquilidade a gente tem que ter. Quanto maior a crise, mais equilíbrio, né? As autoridades, porque não é só o presidente que está envolvido nisso, os governadores, os prefeitos, todo mundo. Então, mais tranquilidade tem que ter para resolver a crise. Essa politização excessiva, ela está levando para o lado do fanatismo político. E esse fanatismo político é só teoria da conspiração, né? Então, aí começa uma desinformação fantástica. A gente está vivendo uma desinformação geral. Numa época em que você... Essa desinformação geral aí que o general está falando, quem sofre muito, além da população de modo geral, é a economia também, não é, general? Porque claro, o Paulo Guedes, por exemplo, essa semana ele fez uma live com o integrante da corretora XP e não, em vez de dar esclarecimentos diretos à população. Ele fez até uma entrevista depois, mas ele estava lá, passou um tempo na XP. Pelo que o senhor tem lido, você acha que o Paulo Guedes é um desses ministros que corre o risco de cair ou não? Eu acho que qualquer pessoa corre risco se ela não tiver aceitação naquilo que ela faz. Às vezes não é nem um problema de estar certo ou de estar errado, é um problema de aceitação também. Você tem o aspecto técnico e você tem o aspecto político. Essas duas coisas têm que desaguar na aceitação. Então, não vejo ninguém insubstituível, né? Agora, a economia, as pessoas têm necessidade, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comprar, precisam comer, né? Principalmente aqueles que mais desfavorecidos, né? Ou aqueles que vivem vamos dizer, dos negócios imediatos, né? Diferente do meu caso, por exemplo, que sou aposentado, que tenho um salário mensal. Essas pessoas, elas têm necessidades. Então, elas precisam ser guiadas, auxiliadas por uma voz sempre equilibrada, para que elas esperem aquele período, para que elas cruzem aquele período ali de sacrifício com uma certa tranquilidade, com uma certa paz, com uma segurança de que ela vai ter uma luz no final do túnel, que ela vai ter uma solução, né? Isso aí é muito importante. Tem algumas saídas? Eu tenho absoluta certeza que numa metodologia séria de conversa com ministros, etc., pode existir algumas
algumas orientações seguras, pode existir expectativas de melhora aqui ou ali. O governo tem que ser reforçado com recursos muito grandes para segurar a crise. Você viu nos Estados Unidos, fizeram um aporte emergencial de 2 trilhões de dólares. Então, claro que não é o nosso caso, 2 trilhões, porque a nossa economia tem outra dimensão, mas o governo precisa ter, né? Já algumas medidas foram tomadas, mas para mim o governo tem que ter muito mais recursos. Só que também, para mim, isso aí precisa ser como se fosse um orçamento paralelo para segurar essa crise. O senhor concorda com o orçamento paralelo do Maia, então, aquele orçamento de guerra? Orçamento complementar que você tem que ter para esse tipo de crise. E aí você pode ter na mão do executivo, mas um comitê gestor especial, etc. Tem muita coisa para se discutir e coisa boa que pode dar um resultado. Mas só que a gente está... Como é que vai discutir coisa boa no meio... O Ministério da Saúde, ele mesmo, ele tem que opinar em todas as medidas. Porque é ele que tem que estar vamos dizer assim, ele que está com a responsabilidade de enfrentar o problema de saúde, que tem todas essas consequências, né? Então, a crise não atinge todos os estados da mesma forma. Ela não atinge todos os estados e cidades da mesma forma. Então, o Ministério da Saúde ele tem que ter essa autoridade aí para mexer em tudo, né? Eu vejo que a nossa maior crise não é só essa, né? É de tranquilidade, é de equilíbrio, é de liderança para equacionar essa coisa. Você abre o WhatsApp e outros recursos de mídia, você tem talvez 50% só de coisas que tumultuam em vez de trazer a paz social, né? Então, eu acho que tem que rever isso aí. Mara, deixa eu te fazer uma pergunta. O general acabou de falar que Paulo Guedes é um ministro que pode cair, porque ele não depende apenas da questão do trabalho dele, também tem a questão política. O Paulo Guedes fez aquela palestra para a XP e a gente tem essa questão também das contas, né? No fim das contas, como é que a gente está fazendo? Porque tem gente que está virando em São Paulo numa quarentena e o dinheiro do governo não chegou ainda. Como é que é a tua avaliação, Mara, do Paulo Guedes na crise até agora? Ele está no Rio de Janeiro, ele saiu de Brasília, ele também já contrariou o presidente na coisa de falar de todo mundo ficar em casa nesse momento. Como é que está o Paulo Guedes nesse chão ensaboado? A impressão que eu tenho e que várias fontes aqui que eu conversei, empresário, banqueiro, enfim, gente do mercado financeiro, é que ele está completamente perdido. Fazendo uma analogia, já que a gente está com o general aqui, eu sou filha de militar, fazendo uma analogia, Paulo Guedes é aquele soldado que estudou, aplicado, primeiro aluno e tal, mas aí quando ele vai para o campo de batalha, a realidade atropela ele, não está como estava nos livros, e aí ele não sabe o que fazer. Quer dizer, a gente não tem uma liderança hoje na economia, e deveria sair do Ministério da Economia. Por quê? Porque a gente precisa tem uma questão fiscal sendo colocada aí, porque tudo aquilo que havia, a esperança de um choque liberal e tal, isso tudo esquece num quadro de pandemia. Pelo contrário, o Estado tem que entrar, os recursos têm que entrar, tem uma questão fiscal forte aí. E como é que vai se resolver? Ele não sabe, é essa a impressão que passa, ele não sabe. Ele tem essa receita que ele aprendeu em Chicago, que ele participou no Chile, que ele ia fazer esse choque liberal, tornar a economia mais eficiente, as reformas e tal. Só que diante do quadro de uma pandemia, tudo isso espera, porque isso tudo vai lá para frente, porque os problemas agora são outros. E essa dicotomia entre saúde e economia, e combater a pandemia, a economia, eu estou até quase fazendo uma rima aqui, né? Uma coisa literária.
Isso não existe, porque a economia são as pessoas. A economia, como disse o general, é a confiança. Quando o general fala precisa de um líder que organize, que orquestre isso, ele está dizendo o seguinte: precisa de um líder que passe para as pessoas a confiança. É isso que o Roosevelt fazia na guerra, entendeu? Quando ele falava com os americanos, porque a gente está aqui trabalhando, a gente está produzindo, é o trabalho o principal pilar da economia. A gente está aqui trabalhando, quem pode trabalha em casa, quem não pode vai para... Você viu a atitude do Magazine Luiza, da Casas Bahia, a gente vai fechar todas as lojas, mas o comércio eletrônico funciona, a gente vai te entregar e tal. Então, isso precisava de um líder para coordenar isso daí, toda essa reação de reconstrução. É a confiança, não adianta você botar todo mundo para a rua se o consumidor não está confiante. O trabalhador e consumidor. Você tem que dar condições para o trabalhador, que é também o consumidor. Se ele não está confiante, a confiança do consumidor é o que alimenta a economia. Essa discussão, dicotomia economia e saúde, é perversa e, no mínimo, é uma coisa assim pouco inteligente. General, pode falar. Olha, é o seguinte, eu aqui vou fazer uma observação que eu acho que uma crise desse tamanho, ela não pode também ser colocada toda ela na responsabilidade das decisões econômicas, por exemplo, do Paulo Guedes, exclusivamente. Quando você tem um problema dessa dimensão, você não deve exigir que aquela pessoa tenha todas as soluções. Eu não acho que isso... Agora, o Brasil tem vários especialistas. O Brasil tem empresários que têm ideia. O Brasil tem pessoas que têm ideias, associações, etc. Por que não fazer, nessa hora de crise, não chamar esse pessoal, não fazer uma consulta? Vai aparecer um monte de ideias. E aí a autoridade ela seleciona aquilo ali. Eu acho que colocar uma carga dessas de resolver tudo em cima de uma pessoa não é o caso. Agora, tem que ter... Eu faria isso, vamos dizer, eu não sou especialista em economia. Talvez por causa disso eu tenha essa ideia de que se eu precisasse, eu chamaria várias pessoas, né, que entendem do assunto, empresários, etc., do comércio varejista, do atacado, etc., e conversar e pegar essas ideias. Porque o grande mérito do chefe, do diretor, do presidente, do comandante, não é ele ter todas as ideias, é ele conseguir mobilizar que os outros se sintam à vontade para transmitir as ideias, e aí ele seleciona e organiza aquilo ali. E por que o senhor acha que o ministro Paulo Guedes não está assumindo essa liderança? Enfim, não fez esse grande gabinete, enfim, coordenando com economistas, com empresários? Eu estou dizendo a minha ideia, não estou dizendo que ele tem que seguir a minha ideia. Então, mas no momento eu estou até defendendo o Paulo Guedes, dizendo que não pode jogar 100% em cima dele. Agora, tem gente nesse Brasil. O Brasil tem pessoas muito boas em todas as áreas. Então, eu acho que uma crise desse tamanho seria conveniente, isso é uma sugestão minha, uma ideia aqui da nossa conversa, de pegar mais pessoas, né? Eu acho que tem algumas oportunidades dentro para voltar à atividade econômica em alguns pontos, ou ao menos parcialmente, ou um exemplo, né, o táxi por final de placa, lá sei eu, algumas coisas assim, você chamando as pessoas, elas vão trazer, porque quem tem mais percepção do que é possível são aqueles que estão tendo a necessidade. Mas aí, general, eu acho que entra aquilo que o senhor estava falando, da história da politização. Você falou que a gente tem um problema da politização, mas eu acho que essa politização, hoje em dia, tem saído do próprio presidente. Porque não adianta... o Paulo Guedes, por exemplo, eu concordo que não dá para jogar toda a culpa em cima dele. Mas ele, por exemplo, se ele tivesse que juntar, vou fazer um grupo de empresários para trabalhar comigo nisso,
eu tenho certeza que ele seria rechaçado dentro do próprio governo se ele trouxesse para debaixo do teto dele em Brasília empresários que não tivessem de acordo com a linha ideológica desse gabinete do ódio que a Ju falou, se não fossem empresários que acreditassem piamente na terra plana ou no olavismo ou em outro tipo de coisa, dessa loucura do chapéu de papel laminado, entende? O que acontece é o seguinte, se você tem que ter a grandeza nessa hora de não... Nessa hora não, acho até que a gente está um pouquinho atrasado. Eu falei lá no início, esquecer da parte ideológica, tá? E ver a solução para o problema, porque quem sofre não sou eu, não vai ser o outro que está ali com a situação mais garantida. Quem sofre é a população, é o sujeito mais desprotegido. E a única razão de um governo é fazer benefício para a população, senão ele não tem razão nem de existir. Exatamente. Então isso aí é uma questão de postura. Uma questão de postura, de exemplo. Já temos 140 pessoas, a gente está vendo os números aqui, 140 pessoas já morreram de Covid-19 no Brasil até o horário da nossa gravação aqui. Isso dá 0,06 mortes por 100 mil habitantes. Sempre que se fala em números, é bom reforçar que são os dados oficiais que refletem só uma parte da realidade. O Imperial College de Londres, instituto de pesquisa respeitado mundialmente, ele faz projeções de cenários de acordo com as medidas que cada país toma para combater a epidemia. Aqui estão as projeções para o Brasil. Roda aí. Se o país tomar agora a iniciativa de isolar a população, o número de mortos chegará a 44 mil. Se demorar para fazer isso, as mortes podem passar de 200 mil. Com o distanciamento social e reforçando o distanciamento dos idosos, que parece ser o que o Bolsonaro quer, a gente pode passar de 500 mil de mortos. Só com o distanciamento social, mais de 600 mil. E sem fazer nada, seriam 1.152.000 mortos. Para se ter uma ideia, em 2018 morreram 1.300.000 pessoas. O pior cenário do Imperial College dobraria o número de mortos em um ano no país inteiro. O isolamento agora pode representar 1 milhão de vidas salvas. Mesmo assim, tem empresário que insiste numa volta já à normalidade por causa da economia. Aí a gente ficou na dúvida, será que isso está acontecendo só no Brasil? A Lúcia Guimarães, lá de Nova York, epicentro do coronavírus nos Estados Unidos, conta a experiência americana dela. Roda o VT, Bia. Não se viu, de maneira geral, aqui ou na Europa, o espetáculo deprimente dos empresários brasileiros que apostam tudo no Deus da economia e acham que a vida humana tem preço estabelecido por eles. Aqui, como no Brasil, houve casos de empresas de médio porte, por exemplo, uma destilaria de uísque que parou toda a produção, passou a produzir álcool gel e doar de graça. A imagem da boa vontade durante a tragédia gera dividendos no futuro. A gigante Amazon vai contratar 100 mil novos empregados para dar conta da explosão da demanda do comércio online. A Amazon, de Jeff Bezos, está atrasando de propósito a entrega de produtos não essenciais por causa da escassez de outros produtos, como desinfetantes, até papel higiênico, papel toalha, tudo que é necessário para manter a higiene. Inclusive, cosméticos estão atrasando muito e raiz grisalha voltando e nada da tinta chegar. As montadoras americanas e europeias tomaram a iniciativa de suspender em várias fábricas a produção de carros para poder produzir ventiladores pulmonares e máscaras, artigos que estão em grande escassez e que salvam vidas, não é? Pedro Doria, pelo jeito é só o empresariado brasileiro que está nessa, né? Por quê?
Mas você tem alguma dúvida de que era só o empresariado brasileiro que está nessa? A gente tem Pedro, eu só queria fazer uma parte. O empresariado brasileiro, não. Uma parte, e uma pequena parte muito barulhenta do empresariado brasileiro. Você tem empresários que estão se mostrando verdadeiros líderes nesse processo. Então, posso fazer uma parte do à parte? É uma parte do empresariado brasileiro barulhenta e que normalmente produz produtos de qualidade duvidosa. Pode seguir, Pedro. O Hélio Gaspari comenta na coluna dele de domingo, que sai no Globo e na Folha, uma história muito boa, que é como que a turma da Ambev, da Gerdau e do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein em São Paulo, estão se juntando para botar de pé um hospital provisório com leitos, equipamento e evidentemente médicos. Então, Mara, você tem toda a razão, é uma parte do hospital do empresariado brasileiro, e você percebe, não saiu em nenhum outro lugar da imprensa, o Hélio comentou essa história. O decano do jornalismo brasileiro, o Hélio Gaspari, comentou essa história. Grande Hélio Gaspari, isso. Enquanto essa turma barulhenta está ali obcecada com bolsa de valores, existe um empresariado mais tradicional, mais antigo, muito mais competente também, no sentido de que comandam empresas, a turma da Ambev comanda uma empresa que é a maior multinacional brasileira, e essa é uma multinacional que não foi construída com dinheiro do BNDES, foi construída com excelência de gestão, e a Gerdau, que é uma das empresas mais tradicionais do Brasil. Então, sim, é uma parte do empresariado. Eu acho, Tabet, para amarrar com aquilo que você estava observando sobre os números, eu acho que é importante a gente fazer um alerta. Eu vou contar uma história pessoal, só porque essa história é anedótica, acaba ilustrando muito do que esses números querem dizer. Uma pessoa muito próxima de mim, ela como eu, está com Covid, diferentemente de mim, ela demorou um pouco mais de tempo para ficar melhor. Nesse fim de semana, porque ela tem asma, ter asma e uma doença que afeta o pulmão não costuma ser uma junção muito boa de fatores. Ela começou a passar muito mal, com dificuldades francas de respiração, ligou para uma médica e a médica olhou para ela pelo vídeo do celular e falou, não, você chegou a um ponto em que você tem que ir no hospital. Ela foi no hospital, foi no Copa d'Or, que é um dos melhores hospitais da Zona Sul do Rio de Janeiro, e foi atendida muito bem no Copa d'Or, fizeram primeiro uma entrevista, imediatamente já isolaram ela como caso de Covid, sem nenhum exame, tá? Isolaram ela como caso de Covid, fizeram um exame de sangue, hemograma completo, não tem infecção bacteriana, fizeram tomografia do pulmão, que acusou o início de uma pneumonia na base do pulmão. Não é grave, mas é o início de uma pneumonia na base do pulmão. O tempo todo que ela ficou no Copa d'Or, isolada de todos os outros médicos, enfermeiras e médicos que entram sempre todos paralamentados, cobertos, etc., tudo mais, chegou-se à conclusão de que não era caso de internação. Receitaram para ela uma determinada medicação, que não envolve cloroquina, e fizeram várias outras recomendações, mandaram para casa. Num determinado momento houve a pergunta, vem cá, o exame de sangue que foi feito, vai ser feito um exame para confirmar o quadro de Covid? E a história é a seguinte, não, é Covid. Agora, não tem exame o suficiente, então a gente não vai fazer o exame. Não vai fazer o exame porque se usa o exame para quem está em estado muito grave. Ou seja, ela entrou no hospital, foi tratada como paciente de Covid, recebeu a medicação do protocolo de Covid, seguiu-se todo o protocolo, foi mandada para casa e não entrará em estatística nenhuma. Sabe quantas pessoas que isso está acontecendo diariamente no Brasil? Então, no fim das contas, isso só quer dizer o seguinte, esses números que a gente está vendo são números fictícios. Médico não assina atestado de óbito dizendo que é Covid
se a pessoa morre de pneumonia e ele não tem um exame dizendo que aquilo é Covid. E como esses testes estão em falta, por enquanto, até o final da semana, no final da semana vão chegar um batalhão de testes em tudo quanto é hospital do Brasil. Quinta, sexta-feira vão chegar esses testes. Gente, vai explodir o número. E não porque ele vai explodir que de repente teve muito infectado. Apenas porque repentinamente vamos começar a testar muito. É verdade. Isso está falando de uma pessoa próxima a você que foi no Copa d'Or. Exatamente, que é um dos melhores hospitais do Rio. É o topo do topo da pirâmide. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para os 4. Quando foi que vocês perceberam que a quarentena estava mudando vocês? Eu percebi que estava me mudando quando eu me peguei na internet pesquisando o preço de esteira ergométrica. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pesquisar preço de esteira ergométrica na minha vida. Esteira ergométrica, para quem não sabe, é aquela esteira que você caminha horas e horas. Que você pendura as roupas em cima, que fica guardado no canto da sala, né? Para mim é aquela esteira que você caminha para você sair de lugar nenhum para chegar no mesmo lugar e para você perder as calorias de uma barra de Nutri depois de caminhar 6 horas. Para mim é isso. Só que agora, confinado em casa, me bateu a necessidade de me exercitar, de caminhar. Estou sentindo muita falta de caminhar. E exercício libera a endorfina, o hormônio ligado ao bem-estar. Eu conheço gente que está fazendo pilates pelo telefone, gente que está fazendo aula de yoga pelo YouTube, que baixou o aplicativo para fazer exercício de casa, que comprou aparelho, etc. Eu queria saber de vocês, começando por você, Mara. Vocês entraram numa onda fitness, né, de quarentena? Como é que vocês têm dicas? Vocês 4, o que vocês fazem para manter o corpo mais ativo possível? Talvez o Pedro não, que o Pedro tá com Covid, coitado, mas os outros 3 aí, o que vocês fazem para manter o corpo ativo? Essa é uma parte importante, porque assim como você também, eu me exercitava todos os dias, gosto de correr, fazia bike, enfim, jogava tênis, e aí você começa a sentir assim, uma falta enorme. E eu tomo uma medicação de prevenção de câncer, que há uns 2 anos, que se eu não fizer exercício, o próprio efeito da medicação, então assim, o exercício para mim é uma coisa fundamental. E eu comecei a ficar meio desesperada, mas eu não comprei esteira ergométrica não. Mas olha só como a economia ela vai se ajustando. A academia que eu frequento está mandando para a gente exercícios para fazer em casa, com um personal ali, tudo acompanhando, enfim, ele manda pelo WhatsApp. A academia que eu faço bike indoor, o que eles estão fazendo? Olha que sacada. Ele está falando assim, vou deixar, você aluga a bicicleta, vou botar na sua casa e a gente vai te dar a aula por vídeo. Então você coloca ali a bike e bota o vídeo, a professora ali, a música e tal, aquelas coisas aí, faz isso em casa. Então a gente vai se adaptando. Agora, uma coisa que eu percebi é que como é importante o tempo de deslocamentos, né? Porque eu estou mais produtiva em casa. A gente tem feito uma reunião atrás da outra com a Bia, entrevistas e tal, porque como você não precisa sair, vai tudo pela internet, enfim, você acaba ficando mais produtivo. Eu conversando com uma fonte do mercado financeiro, que é banqueiro, me disse que eles detectaram a mesma coisa. Eles colocaram muitas banqueiros de investimento, então bancos menores, então ele colocou ali uma parte grande, 80%, trabalhando em casa, e descobriu que algumas pessoas são mais produtivas em casa. Então, eu acho que a gente não sai igual dessa pandemia, a gente vai sair bem diferente e talvez, provavelmente, nós vamos sair mais eficientes na alimentação, eficientes, dando valor à questão do exercício, da atividade física, porque paramos para refletir muitas coisas, não sei. E você, general, o que o senhor tem feito aí para manter a forma? Olha, para mim deu tudo certo, porque eu gosto muito da vida rural, né?
eu tenho uma chácara até bastante grande fora da cidade. Então eu fui para lá. Lá eu planto, eu corto grama, eu podo árvore, eu corto lenha, eu cozinho com fogão a lenha, eu vejo... Tem um quarto aí não? Tem um quarto aí não, gente? Tá tudo ocupado. A gente se isola. Tem uma mata que eu preservo lá dentro, que teve uma proliferação muito grande de macaco. Todo dia tem um monte de tucano, de arara, né? Então, eu tô numa situação extremamente privilegiada, fazendo o que eu gosto na área rural, completamente isolado, né? O senhor está de férias, né? O senhor não está de quarentena, o senhor está de férias. A minha vida inteira eu passei de férias fazendo o que eu gostava, né? Continuo fazendo o que eu gosto. Ô Ju, a Mara falou de alimentação, você está grávida. Tem muita gente que está comendo por 2 aí na quarentena. Você está comendo por 4? Eu estou comendo por 20, mas a sorte é que gerar uma vida gasta muita energia, então eu estou conseguindo não engordar. Isso é um milagre que eu vou ter que ser estudado depois. Porque eu estou comendo, meu marido às vezes fica horrorizado, falando, você vai comer mais? Eu vou comer mais. Ontem eu passei o dia comendo lasanha, e eu, graças a Deus, não estou engordando. Isso realmente precisa de uma análise aprofundada. Vou precisar ser estudada. O Pedro está de repouso, né? Para mim, a quarentena bateu 2 sextas-feiras atrás, há 11 dias, quando eu acordei e de repente o ar não vinha, sabe? Mas ontem foi o primeiro dia que eu senti vontade de atacar a geladeira. Ou seja, eu estou começando a chegar ao ponto no qual eu vou ter que procurar meu personal e vem cá, o que eu faço? Estamos todos nessa fase. A gente abriu o programa falando da postura do Bolsonaro e de parte dos seus seguidores em relação à quarentena. O cantor Falcão, o maior poeta vivo do Brasil, fez uma música que parece um recado para esse pessoal. Num dia em que tanta gente resolveu que não está nem aí para o vírus, depois de o presidente falar que o coronavírus não passa pelo vidro blindado de uma lotérica, que o brasileiro pula no esgoto e não acontece nada, essa música é uma boa maneira de encerrar o programa de hoje. O título, Você Está Certo, Quem Está Errado é o Papa. Roda o VTB. Tá mentindo, tá enganando, tá vivendo de lorota e sendo idiota. Tá falando, difamando, no varejo e no atacado, iludindo os abestados, então vá. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. O Frão fica na cabeça, né, não, general? O senhor se arrepende de alguma maneira de ter apoiado esse governo que está mais certo que o Papa? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que lá na eleição, lá foi a opção que... A minha opção foi a melhor, a maioria do povo brasileiro votou no presidente Bolsonaro, era uma época que acho que era bom encerrar aquele ciclo que vinha, né, ali do PT e tal, e depois também minha experiência lá na Secretaria de Governo foi boa, não me arrependo de jeito nenhum, conheci muitas pessoas boas, tinha um projeto bom, eu estava satisfeito, trabalhava muito, mas muito satisfeito, também, da mesma maneira como estou levando a minha vida agora, né? Trabalhava muito lá, e conheci muitas pessoas boas, saí crendo na política, acho que essa criminalização da política não está certa, acho que a criminalização do Congresso não tá certo, né? Tem muitas pessoas boas, assim como agora a gente comentou aí, tem muitos empresários bons, muitas pessoas com iniciativas boas, muita gente ajudando muita gente, né? Então eu não sou descrente não, e não me arrependo de nada não. General, qual foi o grande aprendizado que o senhor teve nesse período que participou do governo? Olha, o grande aprendizado que eu tive foi acreditar exatamente na política, acreditar no sistema, né? Acreditar na democracia como sistema. Você pode não ter pessoas excelentes no executivo, no judiciário, no legislativo, mas o processo ele acaba sendo
sendo compensador. E você também tem muitas pessoas boas, né? Então, o que precisa é você ser claro, dar o exemplo, transmitir tranquilidade e ouvir todo mundo, estabelecer os limites da negociação. O grande segredo é você estabelecer os limites da sua negociação. Negociação política também não é crime, mas ela tem que ter os limites bem nítidos e você não pode negociar com ninguém fora daqueles limites, senão você desmoraliza o próprio processo. Então, eu acho que os problemas eles têm saída. Acho que você viu aí, ano passado foi votada aí a reforma da Previdência sem articulação política nenhuma. E foi votado, porque era uma coisa que era necessária, etc. Acabou o Congresso entendendo. Então, você tem maneiras de fazer as coisas, né? E quanto mais tranquilidade, calma e confiança você transmitir, você vai conseguir ter mais êxito. Vai ter alguns fracassos? Vai. Qualquer governo tem erros e acertos. Agora, você tem que ser capaz de transmitir tranquilidade e criar benefícios para a sua população. Qual é a dica que o senhor dá para o ministro Mandetta nesse processo de negociação? Quer dizer, como enfrentar esses ataques do próprio governo, enfim, essa falta de conexão do Ministério da Saúde, ele liderando esse processo? O que o senhor diria para ele, para que ele não chutasse o pau da barraca, né? Vamos fazer um acréscimo nessa pergunta da Mara antes do senhor responder, porque o senhor passou por um processo de fritura e de desgaste da parte ideológica, que é um processo semelhante que a gente tem visto com o ministro Mandetta. O que o senhor aconselharia dentro dessa sua perspectiva? Bom, em primeiro lugar, o caso do Mandetta, né? O ministro Mandetta, ele está mostrando competência desde o início, né? Sensibilidade, competência, está de acordo com a ciência, com as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? E eu acho que ele está fazendo um trabalho excelente e que ele continue assim, né? Numa linha bem nítida. O Mandetta, ele também ele teria que ter todo o crédito até para discussão econômica, porque a economia é uma consequência, né? A origem está no problema de saúde. Então, eu acredito que uma reunião, uma harmonia boa entre os diversos ministérios conseguem até algumas soluções econômicas, sempre com a opinião técnica do Ministério da Saúde e do ministro Mandetta. Então, Mandetta, eu acho que ele está numa linha muito boa e espero que ele continue assim. A outra coisa, o que aconteceu comigo, isso aí, aquilo ali não foi nem... Aquilo ali, em primeiro lugar, eu não tenho problema nenhum, eu acho que nenhum governo começa e termina com o mesmo ministério. Dentro do meu perfil e do que eu estou vendo, para mim foi bom, né? E para o governo também deve ter sido bom, né? Então, não vejo problema nenhum. Agora, a forma como aquilo aconteceu é coisa criminosa, mais do que criminosa, medíocre, né? Então, infantil, medíocre, uma coisa assim, sem qualificação, e infelizmente pessoas que têm crédito, né? É coisa de gente covarde que usa a mídia atualmente, os recursos de mídia, no anonimato. Você pode ver, pega todas essas acusações que você vê aí, é tudo coisa de gente covarde que se usa do anonimato, pessoas irresponsáveis, né? Então você tem esse conjunto de irresponsabilidade, gangue digital, vagabundos de internet, bandidinhos de internet, você tem isso, né? Então, a única coisa que eu acho que precisa é um caso de Ministério Público, né? Então, e de uma forma medíocre, assim, extrema. Desculpa, eu só quero reforçar uma coisa. Ouvir do senhor, um general condecorado e com a história militar que o senhor tem, dentro da história que o Brasil tem, essa frase de que coisa que o senhor aprendeu dentro do governo
foi que a democracia funciona como sistema, é uma das mostras de que o país vai para frente. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Verdade. Tá bom, muito obrigado. Olha só, a nossa segunda chamada de hoje fica por aqui. Quem é membro do canal, a gente continua, conversa mais um pouquinho, a gente vai falar sobre uma figura ainda não muito conhecida, mas que está muito, muito, muito próxima do presidente Bolsonaro nessa crise do coronavírus. É o presidente da Anvisa, ele que acompanhou o Bolsonaro na manifestação do dia 15 de março, quando o presidente, ainda com suspeita do coronavírus, cumprimentou muita gente. Pelo visto, ele tem muito apego à ciência, ou não. Bom, se você quiser participar dessa conversa e ser membro do canal, já sabe, é só clicar no retângulo azul que está aí no seu celular ou no seu desktop. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Roda os créditos aí, Bi. Daqui a pouquinho a gente já volta.